A existência na Terra está repleta de flutuações periódicas. Temos o ciclo do dia e da noite, a alternância das estações e as marés que avançam e recuam. Muitas dessas mudanças ocorrem em períodos relativamente curtos e podem ser previstas com precisão. No entanto, existem outros ciclos que afetam o nosso planeta em intervalos mais longos e podem ser mais complexos de prever. Em um vídeo anterior, abordei o papel desempenhado pelos ciclos de Milan, convite na ocorrência de eras glaciais interrompidas por períodos de aquecimento. No entanto, dada a imensidão do tempo envolvido, é improvável que esses ciclos tenham um impacto significativo em nossas próprias vidas. No entanto, há um ciclo climático que certamente afetará você: a oscilação sul do Ninho do Inferno, mais conhecida como El Niño e La Niña. Esses fenômenos têm origem no Oceano Pacífico, e seus impactos são sentidos em quase todo o planeta. De acordo com alguns relatos, os efeitos mais intensos estão se tornando mais frequentes. Nas últimas décadas, algumas das consequências destrutivas incluíram enchentes, secas, escassez de recursos e morte em massa da vida marinha. De fato, um poderoso evento El Niño, em 1998, resultou na morte de cerca de 16% dos recifes de coral do mundo, desencadeando um cataclísmico episódio de branqueamento em massa que persiste até hoje. O El Niño Oscilação Sul, ENSO, é um fenômeno global que sem dúvida terá impacto em sua vida. Então, o que são exatamente o El Niño e a La Niña? Por que eles estão relacionados e quais são suas consequências em escala global? Se você acha que o termo El Niño parece mais uma história folclórica do que um fenômeno científico, está correto. Durante o século XVII, pescadores observaram períodos de águas mais quentes e pescas ruins que atingiam o ápice durante o período do Natal. Eles chamaram esse fenômeno de Ninho de Navidad, que significa o menino do Natal. Somente no final do século XIX e início do século XX é que os cientistas começaram a conectar uma variedade de eventos regionais aparentemente desconectados em diferentes partes do mundo. No meio do século XX, eles descobriram que esses eventos não eram ocorrências regionais isoladas, mas fases de um fenômeno cíclico global chamado Oscilação Sul do El Niño. O ENSO varia em um intervalo médio de 5 anos, embora seu ciclo possa durar entre 2 e 7 anos. Já acompanhamos esses ciclos por décadas, mas eles existem há muito mais tempo do que isso. Para entender por que ocorre a oscilação sul do El Niño, vamos primeiro examinar o que acontece no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador, de leste para oeste, como resultado do efeito Coriolis causado pela rotação da Terra. Aqui está um fato interessante. Se a Terra não girasse, o ar circularia dos polos de alta pressão para a região mais quente de baixa pressão no Equador. Descobriu-se que o ar circula ao redor dos polos, mas se curva ao se aproximar do Equador em uma faixa estreita que se estende a 30 graus ao norte e ao sul do Equador, às vezes conhecida como latitudes dos cavalos. No hemisfério norte, o ar desvia para o sudoeste e no hemisfério sul, desvia para o noroeste. Esse canal de ar que se move em direção ao oeste é chamado de ventos alísios. Esses ventos não são importantes apenas para piratas que vivem no século XVIII. À medida que os ventos alísios sopram do oeste no Oceano Pacífico, eles arrastam águas quentes da costa sul-americana em direção à Ásia. Conforme essa água quente se move para o oeste, águas mais frias sobem para substituí-la, um fenômeno conhecido como ressurgência. Essas águas frias são ricas em nutrientes que alimentam o fitoplâncton, que por sua vez sustenta os ecossistemas de peixes e tudo que se alimenta deles. Portanto, é fácil imaginar que uma perturbação nesse sistema teria um impacto significativo na vida marinha. Se essa é a aparência do Oceano Pacífico em condições normais, o El Niño pode ser considerado uma interrupção desse equilíbrio. Durante o El Niño, os ventos alísios enfraquecem e diminuem sua velocidade. A água quente, a diminuição da ressurgência de águas frias. Isso que normalmente fluiria em direção à Ásia se acumula próxima à costa das Américas,
resultando em uma diminuição da ressurgência de águas frias. Isso, por sua vez, cria uma área de ar quente e água mais a leste do Pacífico, com menos ressurgência. Os peixes que dependem do fitoplâncton migram ou morrem. A corrente de jato do Pacífico, que normalmente percorre a América do Norte de oeste para leste, desloca-se para o sul. Como resultado, o norte dos Estados Unidos e o Canadá tendem a ficar mais quentes e secos, enquanto a costa do Golfo e grandes partes da costa sul-americana ficam mais úmidas. Peru e Equador recebem suas chuvas mais intensas entre abril e outubro, e durante anos com o El Niño mais forte, as chuvas e inundações nessas regiões podem ser catastróficas. Durante o El Niño de 1997 e 1998, inundações devastadoras atingiram o Peru, derrubando pontes e soterrando favelas inteiras sob uma camada de lama com 1 metro de espessura. No total, 250 mil pessoas foram deslocadas de suas casas. A região de Tumbes, que normalmente é árida, recebeu inacreditáveis 16 vezes sua precipitação média anual. Fora das Américas, o El Niño desencadeia uma série de efeitos dominó que alteram significativamente o clima em todo o mundo. O aumento das chuvas na América do Sul normalmente coincide com o período pronunciado de seca no sul da Ásia e na Austrália. Fortes secas foram registradas na Índia, e um atraso na estação das monções na Austrália pode levar a incêndios florestais massivamente destrutivos, devido às suas vastas extensões de pastagens. Os incêndios florestais na Austrália são alguns dos mais destrutivos da Terra, e já existe preocupação sobre um evento que pode ocorrer no final de 2023. Os líderes estão compreensivelmente preocupados, dadas as recentes tendências de aquecimento. Você deve se lembrar que em 2020, em um ano sem o seu ninho, os incêndios florestais causaram cenas de um pesadelo apocalíptico que deixou 50 milhões de acres de terra carbonizados. A Austrália é literalmente um barril de pólvora sobre o qual El Niño paira como um proverbial lança-chamas. Então as autoridades locais devem se preparar para o pior. Em escala global,